Aconteceu o esperado, que foi o primeiro-ministro anunciando no final da tarde dessa segunda-feira que a próxima fase do lockdown aqui na Inglaterra não vai ser liberada, né? Não vai ser a liberdade total, o fim total das restrições. Isso vinha sendo aguardado há bastante tempo, né? Grandes planejamentos de festas, mas eu vou explicar agora o que muda, o que não muda e por que essas coisas aconteceram. Então não se esquece, se inscreve no canal, compartilha aí o vídeo e aqui sempre tem informações atualizadas do Reino Unido, da Inglaterra, eu falo direto de Londres. É o seguinte, quando a Inglaterra entrou no terceiro lockdown, que foi em janeiro, ok? Para sair desse lockdown, o governo anunciou 4 fases para sair. Então é importante a gente dizer o que está acontecendo agora estava previsto, mas é um mecanismo que o governo nunca precisou usar nas outras fases. Então é o seguinte, foram planejadas 4 fases separadas por 5 semanas cada uma. O que acontecia? Por que 5 semanas? Em 4 semanas você viu o efeito em número de contaminados, hospitalização, mortes em 4 semanas. Na quinta, o governo fazia a avaliação para ver se passava para a próxima fase ou não. O que o governo está fazendo? Não está passando para a próxima fase. Considera que não é o momento adequado, está tirando o pé do acelerador, como diz Boris Johnson. Então, as restrições todas que iam cair dia 21 de junho foram marcadas só para 19 de julho. Por quê? A variante indiana, que agora se chama variante Delta, contamina, né, 60% mais. Você já tem um número de casos duplicando num período de cada 7 ou 10 dias. Então, o governo não está conseguindo quebrar esse ciclo de crescimento de contaminação, mas hospitalizações continuam, se for comparado a outras fases da pandemia, baixas e também casos graves e também o número de mortos. Mas há uma preocupação porque as vacinas reagem melhor e protegem melhor com 2 doses contra essa variante Delta. Por isso, o governo avalia que esperando essas 4 semanas consegue vacinar mais 10 milhões de pessoas com a segunda dose e daí lá no dia 19 de julho teria 2/3 da população adulta vacinada com 2 doses. E também está antecipando a vacinação, né? O intervalo que era de 12 semanas para a população a partir de 40 anos para receber a segunda dose, agora passa a ser de 8 semanas, fazendo esse esforço para proteger mais. O que muda? Muda o seguinte, na realidade continua tudo igual como está agora. Então você só pode se reunir em casa ou ter uma mesa num restaurante com 6 pessoas diferentes ou 2 casas diferentes. Daí o número é ilimitado. Você não pode fazer grandes eventos, né, com número liberado de convidados ao ar livre, nem dentro. Os teatros têm restrições e o que está pegando muito também, as casas noturnas, os eventos, os grandes eventos não estão liberados. E é uma grande queixa, porque ninguém se programa de um dia para o outro, ainda mais com um fechamento tão longo, para reabrir os seus negócios. Então essas pessoas já fizeram contratações, se reestruturaram, venderam ingressos. Então tem todo esse transtorno para esse setor, um dos setores mais prejudicados. Teatros também, porque alguns estão abertos em Londres, ok? Com diversas limitações, mas grandes produções ainda não estavam funcionando, né? Porque o custo de ter menos de 50% da plateia não justifica as produções estarem sendo encenadas. Então, isso também vai refletir. O que o Boris Johnson disse é que dia 19, sim, ele acredita, está confiante que vai haver essa abertura total. É um banho de água fria, porque, bom, o governo, esse é o país que primeiro começou a vacinar e tanto propagandeou e se comparou, né? Afinal, aqui o ritmo era bem acelerado e se você comparar com outros países da Europa, daqui a pouco nós vamos ficar com algumas restrições a mais ainda. Outra coisa é países que começaram a vacinação depois, mas tiveram um ritmo acelerado, como Israel e Estados Unidos, estão com liberações totais, né? E aqui ainda a gente não vai ver isso, né? Isso não tem nada a ver com o sistema de viagens. O sistema de viagens, o governo decide de outro formato.
uma outra decisão que era no prazo a cada 3 semanas, mas agora vai decidindo conforme os dados nos países e a necessidade de se apresentar. Só que eu só quero dizer o seguinte, então você tem países na lista verde, laranja e vermelha. Um país que está segurando, atrasando, botando o pé no freio um pouco para liberar todas as restrições internas, não me parece que vai daqui a alguns dias divulgar uma grande lista verde liberando todo mundo para viajar, estimulando essa viagem, que a gente sabe que esse trânsito também é o que traz essas novas variantes ou possibilitou essa entrada maior da variante indiana aqui. Então, não sabe ainda quando haverá essa revisão de viagens, mas não faz sentido, né? Não precisa ser muito sensível aí para notar que não faz sentido, que o governo não deve, para as próximas semanas, anunciar uma grande liberação de países para a lista verde, porque está fazendo ainda um controle. Claro que não era a notícia que o Boris Johnson queria dar, a grande pressão, não na oposição, não no Partido Trabalhista, mas no partido dele, conservador, porque, primeiro, um forte grupo muito representativo de parlamentares que são contrários a essas restrições. Acho que o governo tinha que fazer toda essa abertura. Depois, ele está sofrendo muitas críticas porque ele fez esse anúncio com uma entrevista coletiva, né? E não no parlamento, como ele deveria fazer, para os seus pares, porque isso tem que ser também discutido e, quem sabe, há mecanismos para os parlamentares tentarem reverter isso. Não deve acontecer hoje, se a gente fizer uma análise do parlamento, porque o Boris Johnson tem uma maioria muito confortável no parlamento e mais, olha só que curioso o sistema parlamentarista. Ele teria hoje os votos se ele perder votos do próprio partido dele, ele teria os votos da oposição, com os votos da oposição ele aprova, assim, medidas mais restritivas. Então, a única coisa que vai mudar a partir de agora, se você, tá observando esse mapa que tinha de abertura do país, é que casamentos e funerais que tinham uma limitação de 30 convidados agora poderão ter mais convidados. Mas de resto, como eu já falei, casas noturnas, grandes eventos, grandes produções, liberação total, por exemplo, você sentar num restaurante com o número de pessoas que você quiser para fazer uma mesa, isso ainda não. O planejado é 19 de julho. Mas aí começam, a gente já viu tantas vezes nessa pandemia, né? Coisas que são anunciadas e tem que ser revistas. Eu só... a gente sempre aqui acaba fazendo críticas e apontando incoerências ou falhas no governo, ou acertos também, claro, mas eu só quero deixar bem claro que esse não era o esperado, não era o que as pessoas queriam, mas esse atraso, essa revisão de não passar para a próxima fase, isso era previsto desde que o governo anunciou lá atrás as 4 fases. Eles explicaram, olha, a gente vai fazer assim porque entre uma fase e outra a gente vai observar as reações, como estão os números de contaminados e então a gente vai decidir se passa para a próxima fase ou não. Então não se esquece aí, se inscreve no canal, compartilha, fica ligado que eu vou atualizando você sobre o que está acontecendo aqui na Inglaterra. Fernanda Zaffari, direto de Londres.